Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras-chave nos diz Jesus nesse trecho do Evangelho. Palavras muito úteis e necessárias para o nosso tempo. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Certa vez um bispo me disse assim, que só confiava nas pessoas que são fiéis nas pequenas coisas. É um grande erro, uma grande ilusão, a gente achar que as coisas funcionam assim. Que uma pessoa que faz um pequeno roubo aqui, que dá uma pequena gorjeta para agradar um funcionário, um guarda, um policial, que se corrompe numa pequena coisa, quando estiver numa grande responsabilidade, ali sim será honesto, será justo, será transparente. É um grande engano pensar que uma pessoa que vive de fazer mentirinhas, quando se tratar de uma coisa importante, ali ele vai falar a verdade. É o contrário. A gente só pode esperar a verdade, a transparência, a honestidade de quem pratica essas coisas em todas as situações, começando pelas pequenas, sendo fiel nas pequenas coisas. E essa é uma doença da nossa sociedade. Hipocritamente, claro, nós passamos a vida fazendo julgamentos dos grandes assassinos, dos grandes ladrões, dos políticos corruptos, das pessoas que levam vida imoral. E muitas vezes nós apenas podemos julgar os outros de não fazer a mesma coisa porque nós não tivemos oportunidade. Então são pequenas coisas. Quem é que fala de corrupção e quer colocar os políticos na cadeia, mas faz pequenas mentiras? Por exemplo, numa prova, na escola, ele cola na prova. Ah, não, mas isso não tem problema nenhum, isso é uma coisa pequena. Quem faz isso, quem faz uma coisa pequena, também é capaz de fazer uma coisa grande, porque a atitude é a mesma. Além disso, deve-se levar em conta o fato de que, como diz bem o povo, o cachimbo deixa a boca torta. Quando a gente faz pequenas coisas erradas, pequenas mentiras, a gente se acostuma, se habitua. Depois de um tempo a gente se torna gente mentirosa, mente por qualquer coisa. E como uma pessoa que fala palavrão por qualquer coisa, né?
daqui a um tempo a pessoa se acostuma com isso, passa o dia inteiro falando palavrão, nem percebe mais, nem enxerga mais que tem criança. Enfim, é verdade mesmo é que as virtudes a gente pratica em todas as circunstâncias, ou começa a praticar em todas as circunstâncias, porque nós não aprendemos a fazer isso somente nas circunstâncias grandes, de coisas mais importantes, mais relevantes. É uma lição de sabedoria que falta à nossa sociedade. Quando falo de nossa sociedade, eu me incluo nela, começando por mim. A palavra de Deus fala para mim também, me questiona sobre isso. Não que eu faça conscientemente, desejando fazer, mas se descuidar, eu faço isso sem perceber. Uma outra palavra muito importante deste evangelho é: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em outra passagem, Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no céu. Então isso significa que a história da salvação que Jesus traz é necessariamente uma obrigação de renunciar a tudo e virar pobre. Então não se pode ter nada. Não, essa interpretação não está correta. Jesus jamais teve algum problema porque as pessoas têm bens. Não concordava com quem diz que se tem bens é porque foi abençoado por Deus, é porque é bom. Se não tem, é porque é pecador. Ele não concordava com isso, que era a mentalidade da época. Mas se a gente analisar bem a frase pronunciada por ele hoje, a gente vê o que significa realmente. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós devemos usar o dinheiro e não servir ao dinheiro, não sermos usados pelo dinheiro. E depois de um tempo, se a gente descuida, quem passa a mandar na vida da gente é o dinheiro. São os bens, é o sucesso, é a fama. Então, servir somente a Deus. Se a gente tiver dinheiro, é necessário que de vez em quando a gente diga quem é que manda, se é o dinheiro ou se é a gente. Quem é que serve a quem? É necessário que a gente medite sobre isso. E a melhor maneira da gente perceber que o dinheiro está no lugar certo é quando nós não nos apegamos a ele. É quando nós somos capazes de olhar para os pobres, quando nós somos capazes de dividir, somos capazes de doar, quando não nos consideramos derrotados porque perdemos alguma coisa. Quando alguém nos tira alguma coisa, é que a gente percebe se a gente é livre daquilo ou não, se a gente é apegado àquilo ou não. E por fim, depois que os fariseus começam a rir de Jesus, conforme o Evangelho nos diz, Jesus responde a ele uma coisa que pode servir para nós também. Então Jesus disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens. Com efeito, mas Deus conhece os vossos corações. Parecer justo diante dos homens. Eu critico o político como corrupto e tal. E com isso eu faço parecer que eu não sou corrupto, que eu sou bom. Mas Deus conhece. E a verdadeira lisura, honestidade está dentro do nosso coração. Se a gente mente, a gente vira mentiroso. Se a gente acaba se apropriando de alguma coisa que não pertence a gente rouba. Portanto, a gente virou ladrão. Aliás, tem uma outra frase muito séria que o povo usa dizer também: quem mente, rouba. Nos dois sentidos. No sentido de que quem mente está roubando a verdade, mas no sentido também de que quem é capaz de mentir com os lábios é capaz de mentir também com as ações. Se apoderar de alguém, de alguma coisa de alguém, dizer isso é meu.
sobretudo quando se trata de alguma coisa que pertence ao bem público, à coletividade. Isso vale para todos, vale para nós padres também. Nós também administramos coisas que não são nossas, coisas que pertencem ao público, que devem ser aplicadas para o bem comum. Vale para todo mundo. Rezemos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.